Bom dia, bom dia. Começando a organizar então a nossa live. Começo sozinha, recebendo as pessoas, vamos chegando. É, é importante a gente falar um pouquinho sobre. Tem pessoas que nos conhecem, outras que não. Ai, sim, tudo bom, gente? Olha a coisa mais amada, quanta gente querida. É, nós vamos hoje falar um pouco sobre a reinvenção da escola, a reinvenção da vida. Eu sou a Simone Selbach, sou pedagoga, cofundadora do Reinventar e, e nós estamos assim bastante mobilizadas com este momento que a gente está passando, enfim. Ai, que feliz! Chegando gente amada do meu coração. Esse momento complexo da pandemia, mas também esse momento complexo da reinvenção da escola, né? Oi, Cacá! Oi, amor! Gente, venham vindo. Obrigado pela presença de vocês. A nossa ideia é que seja um papo. Mariana chegando e a gente vai se organizar para falar de algo que tem mobilizado muito a gente. Muitas pessoas têm nos procurado, têm nos dito coisas. Gi, Deda, oi, Lulu, ai, Bruninha, gente, ai, quanta gente linda no meu coração, meu Deus. O que a gente. Eu vou falar. A Marina está encerrando o curso de emoções, né? Que a gente se reinventou nos cursos online. Eu vou aproveitar e contar que a gente vai começar os presenciais no dia 15. Então a gente já está se organizando para voltar. O Reinventar já está bonitinho. Bom dia, Angelita, linda do meu coração. Bom dia. E aí a gente vai fazer isso. Eu queria convidar todos vocês a curtirem o nosso canal do YouTube. Lá tem um monte de vídeos, não vídeos só de agora, mas os vídeos desde 2017. Então vocês vão encontrar vocês no seminário, né? Tem vídeo do seminário, filmagem do seminário, palestras do FOC lá do seminário, que vocês podem inclusive compartilhar com seus grupos, né? As palestras. Vai ter vídeos deste momento atual falando sobre a base na educação infantil, sobre a base agora, né? Sobre a base no ensino fundamental, no médio, nos anos iniciais, o que a gente entende sobre planejamento para isso, né? Então, todo este movimento é para a gente se sentir presente, porque uma coisa que a gente descobriu é que é possível estar com vocês, mesmo não estando do ladinho. Claro que a gente lá no Reinventar espera todo mundo com chimarrão, não vai dar, né? Por enquanto não vai dar. Mas se eu não posso estar lá com vocês, se eu e a Mariana não podemos estar lá com vocês, com o chimarrão esperando, nós vamos estar aqui para vocês saberem que podem contar com a gente, sim, e sempre, tá? E que vocês são muito importantes pra gente. E saber que a gente é uma relação e que vai além do que a gente já propôs e profissionalmente tem muito de uma relação afetiva que foi construída, né? Como a gente compreende que no nosso grupo do Reinventar não existem só pedagogas, só professoras, não é só, né? Tudo, né? Definindo a minha ala. Nós temos as psicólogas, nós temos as mães, nós temos todas as pessoas que fazem parte do nosso coração, né? E que buscam o propósito inteiro do Reinventar é a reinvenção. E tem gente que começou esse processo lá em 2017, quando a gente começou junto, e foram construindo muitas coisas junto com a gente, né? Então é muito lindo, gente, é muito lindo poder estar parado pensando sobre que movimento de reinvenção é esse, o que nós precisamos nos reinventar. Mas além do que nós, seres humanos, o que a escola precisa se reinventar, né? O que as famílias precisam se reinventar, né? Porque quando a gente vive um momento como a gente está vivendo hoje. Oi, Flavinha, oi, Dai, oi, Aline, Fran, tudo bom, gurias?
que a gente está precisando hoje? A gente está precisando repensar as nossas práticas, né? E as nossas práticas foram totalmente questionadas, não pelas outras pessoas, pelo tempo. Eu estive numa live com a Bruna do Brincare, maravilhosa, e a Bruna falou com uma propriedade sobre que todo mundo pedia tempo. Eu corro muito, eu quero tempo, eu corro muito, eu quero tempo. E agora a gente tinha o tempo. E o que fazer com esse tempo? Mesmo a gente com aulas online ou sobrecarregadas por 1000 situações, nós tivemos dificuldade de organizar o nosso tempo. Hoje, quem está em casa é dono do seu tempo. Mas não parece que ele mesmo assim está escorrendo pelas mãos, né? Às vezes a gente não se permite ficar em silêncio ou ficar sem fazer nada, porque a gente tem que estar em ação, tem que estar trabalhando, tem que estar construindo, né? Eu também, a minha live, as lives da semana foram maravilhosas, emocionantes para mim. Então, poder a gente falar sobre este momento é falar sobre escolhas que a gente está tendo, né? A escolha de como organizar o nosso tempo, a escolha de organizar as nossas prioridades, a escolha de organizar as pessoas que a gente quer realmente que estejam na nossa vida, né? Quem eu quero que esteja aqui comigo, né? Então é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar e pensar juntos, né? Oi, Nata, nosso professor, nosso querido parceiro, Jéssica, que bom que tu gostaste. É tão lindo a gente poder estar junto sem estar perto, né? É encantador. É encantador a gente poder nos conhecermos e sabermos que tá aqui, pode contar comigo, eu tô contigo, né? É lindo. Então, eu vou começar provocando vocês a pensarem aí o que realmente tem sido a parte mais difícil, né, de tudo que vocês viveram, né, desde março, quando a gente deu aquele stop zona, né, o que foi o mais complicado? Vamos pensar um minutinho, assim, das emoções, né, o que ficou complicado? Geração do tempo, desacelerar, os medos, o que mais me provocou, o que bateu em mim, assim, que foi mais forte. Posso pedir para vocês pensarem? Quem quiser compartilhar está convidado. Oi, Josi, Muri, sejam bem-vindas, amadas. Line, você também é linda. Coisa mais boa. Ai, coisa mais boa tá acompanhado. Ui, Jesus. Quem quiser compartilhar. Eu vou contar o que eu contei na live para quem não assistiu, né? Eu tive meus primeiros 15 dias foi de uma dificuldade infinita de desacelerar, porque eu não paro, quem me conhece já sabe, né? Eu não paro dando aula, eu não paro pensando em cursos, eu não paro, tô sempre a mil. E diminuir o passo foi muito difícil, que nos primeiros momentos eu não dormi muitos dias do primeiro movimento, né? E isso foi muito complexo para mim. Então, o desacelerar foi mais difícil. Ó. As gurias estão dizendo também desacelerar. A Débora fala em isolamento. A saudade de gente, a saudade de abraçar as pessoas. Eu que sou uma pessoa que não paro quieta. De cobrança. Muita cobrança. Bruninho, lindo, chegou. Não se culpar por estar em casa sem fazer nada. Porque ao mesmo tempo que tu tem tempo, a gente queria, né? Eu quero ter mais tempo para ficar em casa, quero ter mais tempo para ficar com meu filho, quero dedicar mais tempo para minha família. Daí quando tu tem tudo isso, parece que, sei lá, parece que tá faltando alguma coisa, né? E eu acho que a gente foi muito questionado sobre o que é a nossa vida. Quem já passou por isso, a gente já passou por essa pergunta, assim, né? Quando as crianças são pequenas, a gente pergunta o que tu vai ser quando crescer, e a gente diz uma profissão. Lembra que a gente conversou? A gente não é uma profissão, a gente é um ser humano, né? Então, quando a gente diz o que tu vai ser quando crescer, eu sou... Ou então, quando te apresento, quem você é? Pedagoga, né? Não, eu sou a Simone, eu sou um ser humano.
Eu sou uma Simone que tem gostos. Eu pedagoga é uma das facetas da Simone, mas eu sou mãe, sou filha, sou amiga, eu tenho mil coisas, né? Então, também, quando a gente ficou sem o trabalho, parece que a gente ficou sem a gente, né? Como assim fiquei sem mim? A pedagoga não tá atuando, cadê o resto da Simone, né? Então, isso foi uma coisa bastante que a gente acabou pensando. Mas também os medos, né? Eu acho que o primeiro movimento, quando fechou tudo e que havia algo, um vírus que a gente não ia poder, que a gente não conhecia ele, não sabia como lidar com ele, gera o medo, né, do que fazer, mas também a nossa perda de controle sobre as ações, porque se vocês prestam atenção que a gente tem o controle pensa que tem o controle do dia, né? Então, amanhã eu vou acordar isso, é, amanhã eu quero aquilo, amanhã eu vou fazer aquilo e e aí, né? Eu não tenho mais isso, eu não sei mais o que vai acontecer no outro dia. Jesus, como fazer isso com a gente? Pegando gente aí, vamos ver. Oi, Luciato, amor. Ó, chegou minha parceira. Eita, Bom dia! a gente já tá super acompanhada, filha. Olha só. Coisa Ai, mais. quanta gente boa! Amores nossos, amores nossos, amores nossos. Tava perguntando para as pessoas o que mais bateu nesse momento de que ficaram sozinhas, né? De Uhum. que estavam em situação. E as pessoas responderam muitos medos, angústias, enfim. As pessoas falaram muito sobre a questão da profissão, o isolamento, a questão da geração do tempo, né? Então, eu agora eu vou te deixar falar um pouco, porque eu já comecei falando, né? Mas eu falei que nós pensamos em fazer essa live, primeiro para estarmos aqui, sabendo que as pessoas podem contar com a gente, mas para falarmos sobre a importância da renovação, da reinvenção, tanto da gente quanto das escolas, das situações todas, né? Fica lá. Muito bem. Bom dia, então, oficial. Tô chegando de um curso que quase me deixou lá de tanta emoção. A gente estava hoje no curso online sobre com o tema Em Contato com as Emoções, né? E reverberando um pouco disso do curso e entrelaçando ao que o pessoal fala agora na live, a possibilidade da reinvenção começar pelo autoconhecimento, né? Claro que eu sou suspeitíssima para falar sobre isso, porque eu acredito na potência do autoconhecimento, eu trabalho com isso, mas ao mesmo tempo sobre o quanto esse medo que aparece precisa ser sentido para ser olhado, para que a gente consiga acolher e encontrar um caminho possível para o medo, né? E o quanto não tem um caminho. A gente tende a se comparar. Ai, a escola tal tá funcionando dessa maneira, é assim que a gente vai ter que ser. Ou a minha colega, a mãe do colega do meu filho, né? Funciona assim. Então é assim que eu tenho que funcionar. Será? Né? Será que é por aí? Será que é pelo modelo do outro? Será que eu tenho que acolher o que é meu e lembrar das coisas que eu já construí até o momento atual, né? Fiquei pensando muito, a gente traz o tema da reinvenção da educação e da vida. E uma das coisas que a gente pensou quando falou desse tema foi sobre, bom, para reinventar eu tenho que conhecer o que eu já inventei. Porque reinventar, né, a raiz da palavra fala da invenção, o que já foi inventado por mim, diante do medo, diante da relação com o tempo, diante dos procedimentos de segurança, o que eu já inventei para conseguir lembrar que eu tenho da onde partir, que eu não tô
partindo do zero, que eu estou partindo de algo já desenvolvido, que pode ser aprimorado, que pode ser olhado de mais perspectivas, que pode ser cuidado. Não sei se faz sentido e se faz gancho com o que vocês vinham conversando, Sim, a gente estava mas falando. Eu acho que é importante. Eu estava falando sobre uma situação, Mariana, do quanto a gente coloca a profissão da gente como a vida da gente, né? E naquela fala que a gente já tem lá no Reinventar, de que quando a criança vai lá, o que que você vai ser quando crescer? E ela tem que ser uma profissão. E a gente pauta a nossa vida no trabalho e na profissão. E quando a gente não precisa fazer a profissão, né? Porque, claro, todo mundo teve algum movimento online para ser feito, mas quando a uhum, gente teve que parar de estar nos lugares fazendo aquilo que a gente está acostumado, a gente pensou, pô, mas então cadê eu? Se eu sou a pedagoga e a pedagoga não está uhum, atuando, eu não sou mais ninguém. E o se redescobrir mãe dentro de uma casa, ou filha, ou esposa, foi muito importante, porque todo mundo, né, ou grande parte, trabalha. A gente fala de 8 horas de trabalho, mas entre saídas, voltas e almoço, a gente fala de 12 horas quase fora de uma casa, né? E estar uhum. este tempo dentro da própria casa teve que rever muitas situações. E o autoconhecimento aí é importantíssimo. Por exemplo, às vezes a gente pode não saber que a gente tinha tanta ansiedade. Às vezes os medos que foram disparados pelo coronavírus não foram medos do coronavírus, mas foram medos da nossa infância ou dos medos que os nossos pais nos diziam que deveriam ter lá na nossa infância e que, Uhum, como um gatilho, disparou para medos infinitos agora. E eu não sabia disso, né? uhum. Às vezes a gente tinha que encontrar a solidão, porque a gente está falando de pessoas que encontraram pessoas nas suas famílias, mas a gente também está falando de pessoas que queriam ficar sozinhas. Ai, chega, eu não aguento mais, eu quero silêncio, eu quero silêncio. E aí ela teve Tá, silêncio. e aí? E daí não mora E com aí, ninguém, por exemplo, né? Mora sozinha. uhum, E eu então, fico pensando aí o quanto a gente entra em contato nesse meio tempo com todos esses papéis que a gente desempenha e que às vezes ficam em segundo plano, e com um papel que é o papel que a gente assume na existência, né? Que é o primeiro papel que a gente ocupa, que é o de ser humano, né? Como para além da professora, da psicóloga, da coordenadora, da diretora, né? Para além desse fazer profissional, a gente encontra os papéis familiares e sociais, mas a gente encontra o papel principal, que é o compromisso que a gente assume com a gente mesmo, que é de ser essa pessoa que eu sou. Como é ser essa mulher chamada Mariana? Como é ser essa mulher chamada Simone? O que que essa pessoa que eu sou deseja nesse momento? Né? E quando a gente entra em contato com isso que tu fala, sejam os medos, as solidões, as vontades, as angústias, as ansiedades, a gente entra em contato com um espelho da gente, né? Com um espelho de uma coisa que ficou e que na correria do dia a dia, nas demandas verdadeiras das escolas e dos fazeres, uh, a gente vai deixando meio de escanteio, sabe? Tipo, tá, depois eu vejo essa minha questão com a solidão. Tá, depois eu dou conta dessa ansiedade que apareceu hoje. E vai atropelando isso. Mas em algum momento, e eu acho que a gente vive esse momento, né? Por parar e dizer, bom, tu vai ter que ficar aí na tua casa, sem correr tanto fora daí, né? E vai ter que olhar. Meio sem querer querendo. E daí a gente entra em contato com pessoas que nos contam coisas do tipo: eu tô amando ficar em casa. Tá sendo maravilhoso, eu gosto. Tem pessoas que nos dizem socorro, eu não vejo a hora de voltar a trabalhar. Então a gente vai conseguindo também entender as coisas que a gente decide fazer da vida, né? A nossa relação com a família que a gente formou,
a nossa relação com os problemas e o nosso jeito de lidar com eles, a nossa relação com o trabalho, qual o lugar que o trabalho ocupa na minha vida. Ele é algo que me traz satisfação e equilíbrio, ou ele é algo que esconde coisas que eu não quero ver, né? É nele que eu mergulho quando eu não quero lidar com outras coisas. Então, isso também vai escancarando. Ninguém precisa dizer um para o outro sobre o que escancara, né? Não é uma questão de julgar, mas é de poder olhar para o que se apresenta na nossa frente. Então, Eu, vou passar a bola para ti e fazer uma começa a briga pergunta. de falar. Faz uma pergunta, então. Boa, boa. Eu Fazer gosto uma de pergunta. pergunta. Tu me ajuda depois Pra... a ler, porque tem as pessoas escrevendo e eu não consigo ler as Tá, pessoas e eu fico maluca. tá bom. Tá. Olhando para isso, assim, para essa vivência de entrar em contato, né, com a gente mesmo. O que tu sentiu que é importante olhar na tua vida? Essa coisa de poder reinventar a vida. Depois eu respondo o Então, meu. hora da verdade, né? Eu, eu, eu acho, eu falei, né, que para mim foi o mais difícil foi desacelerar. Foi a parte mais complexa para mim. E a organização dos medos também, o meu tempo do dia, eu tinha que ter um cronograma. Eu passei minha vida como professora e depois coordenadora com pautas de organização do que eu deveria fazer no outro dia. Bom, então a lista sempre teve uma lista do que eu tinha que fazer. E nos primeiros dias que eu fiquei muito agitada, assim, tipo, eu tinha que me acalmar, mas eu queria controlar o meu tempo, porque eu tinha que fazer alguma coisa, e eu passei limpei muita coisa na vida, enfim. Eu tive que repensar algumas práticas minhas, né? E eu Uhum, sou uma, e me coloco muito no local, eu sou uma que pedia tempo, eu queria ter mais tempo, né? uhum, E o que fazer com esse tempo, né? uhum, E por que tem que fazer? Não sentir, não ser, né? Eu gosto uhum, muito, antes de que tu fale de ti, eu vou contar uma coisa que é muito importante que eu estudei no meu mestrado, que para mim foi muito fundamental. Quando eu estudei no meu mestrado Foucault, e eu fui, e Foucault busca, né, no seu movimento, a história do cuidado de si, lá nos gregos, enfim, ele vai e busca o movimento da vida como uma obra de arte, né? E dentro da uhum, vida como uma obra de arte, eles têm aquele que era falado conhece-te a ti mesmo, que Foucault traz, que na verdadeiro era cuida-te de ti mesmo, tu conhece-te a ti mesmo como se fosse uma coisa muito mentalizada, e o cuida-te como alguma coisa, e ele lança tecnologias para que tu aprenda a cuidar de ti. E um dos movimentos que foi que eu estudei foi a escrita de si, que é ao se escrever você está se cuidando. É muito importante o movimento de entender a vida como uma obra de arte. A uhum. vida que se faz e se refaz cotidianamente. Não uma vida que tu deixa ela passar como se tu estivesse assistindo um trailer de filme, sabe? Então, tipo, a vida tá passando lá e eu tô aqui sentada, estudando, trabalhando, comendo, estudando, trabalhando, comendo, mas uma vida em que a gente pode pegar ela assim, como a gente fala, né? Vamos pegar com força e dizer, não, eu vou fazer com você o que eu quero que você seja. E eu não quero que você faça comigo. Eu não sou. A vida é minha. A gente chama isso também de Sim, empoderamento, né? Então, isso. eu, eu penso que desse processo todo em que passei por desaceleração, não dormir, organização de tempo, teve um dia que eu disse, tá, mas por que que eu tô tão agitada se eu não preciso estar, né? E aí começa esses processos que são de autoconhecimento e que para Foucault dizia para os gregos, processo do cuidado de si. E a gente vai a cada dia, Uhum, porque a gente não melhora, ou não progride, ou não corrige de um dia para o outro. A gente faz esse movimento é um movimento lento, cotidiano, em que a gente vai melhorando através de grandes práticas quem eu sou, né?
Porque se a minha vida é obra de arte, a melhor coisa que eu posso fazer na minha vida é oferecer essa obra para a humanidade, né? Uhum. Então, como é que eu posso fazer esse movimento, né? Fazer esse movimento. Tava lendo aqui o que a Ana escreveu. Ela disse que no começo de tudo isso, por longos dias só pensava em como criar uma sessão viável para enviar aos meus pequenos. Resultado, quase pirei. Então, acho que isso também dá uma pista sobre nós, sobre essa obra de arte, né? Às vezes, na ânsia de ter as respostas, a gente se perde de nós mesmos. E a gente esquece do que a gente é bom, sabe? Qual o meu talento, qual a obra de arte que eu posso oferecer. Mais ou menos assim, né? A gente se desconecta. E daí a gente quase pira, Ana, mesmo como tu falou. Então, quando a gente fica nessa de dar resposta, pensem comigo. Foram muitas perguntas que foram abertas. A gente tá com muitas questões abertas e muitas delas sem resposta, né? Então, na ânsia de responder todas as perguntas, a gente se perde porque nem tem resposta formulada ainda. Então, é poder conviver também com as perguntas que a gente se faz. E isso é como ser humano, mas como escola, né? Para mim, uma coisa muito clara que se evidenciou nesse momento foi algo que eu já vinha percebendo e já vinha notando em relação a mim mesma, mas declarou que é da mesma maneira que tu fala da vontade de ter mais tempo, eu notei o quanto ter mais tempo me ajuda a ser quem eu sou e a acessar a minha natureza pessoal. Então, eu entendi que o meu ritmo é desacelerado, não é acelerado. Por mais que o mundo me convide todos os dias a acelerar. E isso é um desafio no mundo em que a gente vive. Então, as perguntas para mim foram e têm sido como não entrar no ritmo de aceleração que não é meu, que é do outro. E a gente precisa olhar para uma coisa chamada diferenciação, né? Que é aquela coisa meio eu te amo, mas eu sou eu e você é você, né? E sendo eu consigo respeitar quem eu sou, e daí eu respeito quem você é. Então, eu respeito o processo de aprendizagem daquele aluno que funciona de uma maneira tão distinta à minha, que não consegue acessar o ambiente virtual do jeito que eu acesso, que não pensa como eu penso, né? Então, poder olhar para as emoções que perpassam no nosso cotidiano e daí conseguir encontrar as nossas alternativas e se questionar que estratégias eu vou criar com isso, sabendo que eu quero tempo, sabendo que eu gosto disso, como eu vou manter isso na minha vida para além desses dias dentro de casa, né? Aqui a Cris diz assim: a ansiedade de mudar. Percebi que nem tudo tinha uma resposta. O que tinha eram novas construções. Cris, é isso, né? Isso é a reinvenção. Tu explicou o conceito, Cris. É, deixa eu complementar uma coisa que tu disse, Mariana, uma coisa bem importante que é compreender quem se diferencia da gente, mas também compreender, por exemplo, as pessoas que trabalham com educação infantil, os medos das crianças, né? Às vezes a criança diz assim, eu não posso dormir, eu tenho medo. E a gente diz, Uhum, não, dorme aí, tá tudo bem, né? Vai lá e deita que vai vir o sono. Ah, captando esse medo que nós sentimos do vírus e sentindo e lembrando o que é ter medo, a gente pode olhar para essas crianças com outro olhar e pensar, poxa, eu também senti medo, foi horrível sentir medo. O que que eu fiz para mim parar de sentir medo? Então a gente olha uhum, para aquela criança e não imagina mais aquela criança. A gente sente o medo que ela sente. Então, peraí, eu vou te olhar de outra forma. Então, eu vejo que ao mesmo tempo que a gente compreende quem se diferencia, a gente também consegue se colocar no lugar. E falando um pouco de escola, dando continuidade a isso, que uma percepção minha, que nós já trocamos ideia, né? O quanto
se compreendeu que escola é muito mais que um prédio, né? O quanto Uhum. escola são os seres humanos envolvidos nela, né? E que claro que a gente sente falta do prédio, de ir para a escola, mas o quanto as escolas foram efetivadas em plataformas de conversa e de troca, que a gente percebeu isso nos cursos que a gente deu, mas a gente também percebeu isso com as possibilidades de uma pergunta que vai feita e que, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, ela Uhum. despertou, desenvolveu a aprendizagem. E quando a gente fala que a escola é feita de seres humanos e não só de prédios, a gente pensa que reinventar a escola vai partir dos seres humanos que nela estão. Então, se a E gente das está fazendo relações. das relações, e se a gente está fazendo esse movimento nosso conosco mesmo, poxa, então tá, vamos ver do que a Simone tem medo, como é que a Simone lida com medo, o que é bom para a Simone a partir de hoje, a partir do que ela está vivendo, né? A escola tem que fazer a mesma pergunta. Mas a escola são as pessoas que nela habitam, né? Então, a escola está em xeque. A escola está em xeque há muito tempo. Só que a gente vai jogando a bola para frente, não para pensar sobre a escola. Ela foi totalmente questionada. Todo mundo sabe que a escola tem que mudar, né? A nossa questão, e antes a Giane falou, a pressão que colocaram, que é o pior, Uhum. né? A gente Uhum. compreender que essa escola é feita de professores, gestão, crianças, estudantes, famílias, ela não é feita de um, De uma como se pessoa. fosse de um prédio que organiza tudo. Não, ela é feita de Uhum. muitos seres. Por isso é complexo, por isso é difícil. Uhum. E todo mundo junto vai conseguir parar e pensar, e agora, quais são as prioridades? E agora, para onde que a gente vai? E agora, como é que a gente faz? Vocês entendem a importância da reinvenção da escola a partir dos seres? E o quanto eu acho que isso se entrelaça com algo que a gente está falando e as gurias estão respondendo aqui, né? Como o quanto as perguntas estão borbulhando, né? O quanto esse não saber. E daí eu acho que o que vem em xeque junto com isso é esse e agora, né? Porque a gente sai do lugar da escola das certezas, da Uhum. escola das respostas prontas. E a gente vai habitando um lugar muito saudável, me parece, que é da escola das incertezas, né? A escola das perguntas, aquela Isso. que em vez de dizer a resposta, ou pior, cobrar uma resposta certa, como se só existisse uma resposta Não. certa, né, para a situação, a escola que problematiza, que pergunta. Só que, claro, né, gente, aí tem um outro desafio nesse processo que é: se eu pergunto e se eu tenho tantas dúvidas, eu preciso oportunizar a escuta. Aí fica escancarada a necessidade da gente escutar. Escutar os educadores, escutar como eles se sentem, o que eles pensam, que estratégias eles veem, escutar as crianças, escutar as famílias, escutar os adolescentes. Ontem eu atendi um menino e ele me pegou no pulo do gato, porque ele me disse assim: Mário, eu preciso que tu veja um vídeo comigo. Eu disse: tá bom, mostra aí. E ele me disse: tá, eu não sei se tu vai gostar do vídeo que eu vou te mostrar, mas é porque ele fala que a escola mata a criatividade dos alunos. Eu me coloquei num lugar de bom. Que caminho a gente dá para isso, né? Quando a gente põe o lugar de que a escola é o templo das certezas, a gente também diz que ou eles seguem um padrão único ou eles não se encaixam, gente. Quando a gente consegue ser o lugar das perguntas e das incertezas e das possibilidades de escutar, de problematizar, de não saber o que vai ser do mês que vem, mas de saber que existe ciência para ser estudada sobre isso, de saber que existe sociologia para a gente problematizar o Uhum. momento em que a gente vive, quando a gente dá esse potencial criativo das perguntas, eles criam muitas coisas e eles se expressam. E daí eles desenvolvem recursos junto com.
a a gente gente. e não É. para a gente. Eu acho que também a gente reconstrói essa relação, porque fica, ainda se faz muito esse lugar do eu vou fazer porque o meu professor tá pedindo, né? Mas Eu, também eu vou tem esse responder o que me lugar. pede. Mas também tem um lugar, e eu acho que isso também é muito pesado para o professor e para a escola, de eu tenho que dar conta. Gente, ninguém está dando conta dessa pandemia. A gente não tem que ter todas as respostas. A gente tem que entender, poxa, a gente não sabe como lidar. Vamos lá, o mundo inteiro está experimentando situações e possibilidades. Então, ele não tem que vir te fazer uma pergunta e tu tem que saber a resposta. Não, porque a gente está Uhum. aprendendo junto. E essa condição de inacabamento e que às vezes a gente, muito professor, a gente tem uma condição de salvador, sabe? Eu sei porque eu me chamei assim, querer salvar aquela criança, querer ajudar que aquela criança nunca mais sofra na vida, querer que ela... as professoras alfabetizadoras, elas se sentem muito assim, aprendeu a ler, eu salvei, né? Ajudei. Tá? É ótimo, é lindo, porque a criança parece que é onde traduz mesmo que ela aprendeu. Mas, gente, a gente não precisa ser isso. A gente também pode dizer, poxa, eu não sei sobre isso. A gente tem que vai aprender junto. Como é Uhum. voltar e não abraçar? A Não criança vem sei. correndo, se agarra nas tuas pernas e tu vai fazer, sabe, essas coisas. Então, a gente não sabe todas as respostas, mas é importante que nesses movimentos a gente ouça as perguntas que não são só minhas. E saiba que Uhum. existem grupos que estão se organizando só para compartilhar. E isso que é o mais lindo, né? Eu não tenho que salvar ninguém, né? Então, essa escola que vai se construir, que eu estou muito torcendo, né? Eu sei que tem toda uma frente de pessoas que estão revoltadas com a escola, tem, mas vocês, quem me conhece, sabe que eu sou uma positivista, não positivista, não, Nata. eu amo, eu acredito. Eu acredito que essa escola que vai se construir a partir de agora, ela vai ser híbrida. Não vai, isso que a gente está fazendo aqui vai continuar. Não tem como apagar o que foi vivido, porque também foi muito bom para algumas pessoas. Mas o encontro, o diálogo, o tecimento do que é informação para transformar em conhecimento, quem faz esse tecimento é o professor. O protagonismo do professor ficou evidente, né? Quem está nas escolas infantis ou escolas, enfim, regulares, enfim, quando começou o processo só de mandar atividade, deu muita confusão, né? Depois as videoaulas, que ainda tem escolas que estão enviando, serve, mas não aprende. Agora, quando aparece o professor, a coisa funciona. E aí as Quando escolas a ficaram gente mais tranquilas. conversa, É, né? E eu o acho pro... que o convite é esse, do protagonismo e de poder pensar relação por relação, né? Fico pensando uma coisa da área do direito. Olha, eu viajei agora. Mas sabe que na área do direito se fala sobre o benefício da dúvida, né? O benefício da dúvida pode ser usado na área das humanidades no sentido de se dar ao direito de não saber tudo, porque a gente não sabe tudo. E esse não saber nos ajuda também a caminhar. Quando eu sei de tudo, eu fico estagnada, porque eu já sei. Eu sou aquela dona do saber que está aqui e sabe como lidar com quando as crianças vierem me abraçar depois que a escola voltar. Gente, a gente não sabe como lidar. A gente tem alternativas, a gente está pensando em hipóteses, mas a gente não tem uma certeza concreta de como lidar. A gente tem que buscar, por exemplo, nas organizações mais formais, documentais, linhas de partida, né? Mas saber como vai ser, só sendo, né? Acho que Saber como fazer também é no fazendo. A gente pode preparar o terreno, mais ou menos assim, né? A gente pode buscar fontes que nos amparem, que nos deem
direções. Eu gosto de pensar como se fosse assim o nosso GPS. Mas quando eu ligo o GPS, eu não tenho que duvidar um pouquinho dele, né? Quando eu ligo o GPS, eu não entro com aquela coisa da malandragem de, bah, esse GPS pode me mandar numa rua contramão. Esse GPS pode me colocar num lugar que não é seguro para mim. Então eu não fecho os olhos e mando o GPS dirigir, né? Eu permito que o GPS norteie, mas não organize tudo. Quem decide como isso organiza e como isso pode ser feito também sou eu. Também é o meu grupo de trabalho, também são as crianças e os adolescentes que estão comigo nessa jornada. Então, volto a dizer da importância do autoconhecimento. A Cris falou uma coisa, Cris do Simpré, obrigada, Cris, pela presença, amada. A Cris falou uma coisa que as pessoas começaram a ouvir, os educadores ouviram, porque eu estava comentando, a Mariana estava rindo até de mim no curso de emoções, que as psicólogas são ensinadas a escutar, mas as pedagogas são ensinadas a falar. Então a gente fala, da hora falar, né? E este movimento seja de live, seja de plataforma digital, tu tem que ouvir, né? E a gente obrigatoriamente ouve. E isso é lindo. Porque vocês entendem como a gente está desenvolvendo habilidades que a gente não tinha antes? Então, Cris, eu acho que sim, a gente está aprendendo a ver as crianças. E eu acho que sim, a gente tem que aprender a se ouvir, né? A Val falou antes assim, eu quero que a minha escola siga esse caminho. Porque todas as escolas estavam seguindo um só. Então, poxa, daqui a pouco eu tenho que pensar para que eu existo? Eu, escola infantil, de ensino fundamental e tal, qual é a função que eu exerço mesmo nesse sentido, né? Para que eu quero ser escola? E essa busca de si, nesse cuidado de si, é que vai deixar que todo mundo seja ouvido. E aí entra família, estudantes, gestão e traçar os novos rumos, né? Porque é muito difícil uma escola ser igual a outra. E quando elas fazem isso, elas se perdem, porque perdem a utopia. Propósito. O propósito, o que falava, né, o Galeano, a utopia, né? Então, eu acho que é muito importante, né, que as escolas voltem lá para o seu início e pensem, por que que eu quis existir? E sentar com o seu grupo, né, de professores e famílias e conversar sobre isso, sabe? Porque, claro que é um momento complexo. A gente não está dizendo que não. Não está abafando, tudo, então vamos viajar, é só sonho, não. Mas a gente tem que repensar. A relação família, escola e professor não são três pontos que não se intercruzam. Não é uns contra os outros, é todos a favor da educação, da aprendizagem, da felicidade. Quando for, todo mundo quer imitar a Regia Emília, imitar no sentido de se inspirar, aprender a conviver com todo mundo junto, ouvindo e trocando, é a coisa mais linda que a Regia Emília pode nos ensinar, né? Então, A eu... Eliane tá. Tá, Desculpa. fala. Tu vai lendo, eu A vou lendo. Eliane. A Eliane está falando aqui. Precisa pensar em provocações para que seja considerado essa vida que pulsa. Acho que é isso do que a gente está falando. Há vidas que pulsam quando a gente Então, fala de escola. Há desejo, há saberes, há utopias, como tu falou. Gente, a gente não pode estar ali porque tem que estar ali. Não faz sentido. E que eu acho que os alunos, desculpem, eu amo vocês, educadores, sou filha de uma e, nossa, acho os educadores as pessoas que mudam o mundo, muitas vezes. Ao mesmo tempo, vocês já viram o TikTok? Vocês já viram como existem críticas ao jeito que a coisa vai acontecendo? Então, a gente precisa oportunizar que os caminhos não precisam ser todos os iguais, né? Os adolescentes e os pré-adolescentes estão nos mostrando isso de uma maneira muito escancarada também.
a gente pode desejar ser escola no mundo de uma maneira distinta, mas isso acontece quando a gente passa pelo fio do não saber. Porque é o não saber que constrói caminhos múltiplos. O saber nos direciona para um só, né? Então, a gente poder buscar, por exemplo, o conceito de Ikigai, que é um conceito japonês sobre a construção do nosso propósito na felicidade, né? E eu poder olhar para isso e dizer, cara, eu tô fazendo algo que eu acredito, né? Esse é o meu propósito de vida, é isso que eu tenho para oferecer para o mundo, como pessoa, mas como escola. Porque a escola também, a instituição se constrói a partir de um propósito. E às vezes as demandas externas nos fazem correr atrás da roda e perder a noção do porquê que eu tô aqui. Quais são essas vidas pulsantes e o que pulsa na vida da escola? E eu entendo assim que a importância disso, de ouvir essa comunidade escolar, professores, porque está todo mundo angustiado, né? E o medo, ele é um disparador para a ação. Claro que a gente também tem medo, não dá para ficar sem usar máscara, não dá para fazer os equipamentos de proteção. A gente sabe que o medo, ele é precaução também, mas o medo exacerbado nos faz disparar em movimentos que nos perdem de si, né, e do nosso propósito, né? Estou tão preocupada em que a escola não funcione, em que a gente não consiga resolver, que a gente está botando toda a nossa intenção, energia no prédio. E não, a escola não é o prédio, gente. Se as relações, isso eu ouvi assim, fazia uma semana que eu estava lá de recluso, recluso por causa da pandemia, eu ouvi o Antônio Nova, que é um baita de um educador português, falando: mantenham a presença na vida das pessoas, porque depois que essa pandemia terminar, os alunos e os pais vão perguntar: poxa, onde é que a escola estava que não estava do meu lado? Né? E Quem esteve ouvindo comigo, né? quem esteve comigo. Então, eu não estou dizendo que a gente tem que estar resolvendo. E eles estão muito angustiados. Então, eu quero que tu mande, sei lá, caderno de caligrafia para criança com 4 anos de idade, porque ela está perdendo. Gente, aí o que a gente tem que fazer? Não é fazer o que eles querem. É, vamos fazer um vídeo bem lindo, explicando para os pais por que a alfabetização não se faz de 4 a 5. O que é o letramento? Quando é que a gente está fazendo letramento, né? Então, é organizar isso para que a gente possa ajudar as pessoas. Ah, tá, não é por aí, prof, mas como é que eu posso ajudar meu filho a desenvolver? Então, eu vou ter movimentos com as crianças, mas eu também vou ter movimento com as famílias. Essa família vai poder me perguntar e eu tô aqui. Eu não sou a gestor, mas eu, professor, e volto a dizer de novo, professor é fundamental. Eu acho que ficou muito claro. Eu tenho dito isso nas lives, desculpe se me repito, né? Mas não poderia deixar de falar na nossa, né? Para mim as coisas ficaram muito escancaradas, todas, né? O teu melhor e o teu pior veio assim, bum, à tona, né, com essa história. E eu acho que ficou muito escancarado assim. Quem ama ser professor tá inventando desde que ficou quieto e ficou cutucado a provocar inventando algo. Ah, já botou roupa, já tirou roupa, já inventou um atraso, um cenário. Ele tá a fazer curso de plataforma. O professor está se reinventando porque o que mobiliza ele é essa relação. As pessoas que participaram dos cursos que nós fizemos perguntavam: como é que eu vou ter certeza que ele aprendeu? Como é que eu vou saber que ele... Então, a pessoa está envolvida, ela quer. Agora, aquele professor que já não gostava de ser prof, que estava assim, tipo, tá, vou fazendo isso enquanto não tiver outra coisa, esse virou. Por quê? Porque já era difícil estar aqui presencialmente com as crianças, estar aqui, não tem como fazer, vocês entendem que não tem como fazer de conta na frente da câmera? Olhem bem para quem me conhece sabe quem eu sou, né? Então, ficou também muito escancarado. E às vezes ficou escancarado para os pais também.
né? Quem é esse ser atrás do seu professor? O mesmo eu falo das escolas, né? A E as escola que relações estabelecidas, né? Porque se a isso, gente, se todo mundo bloqueia a tela para não ver, isso fala da nossa opa, relação. opa, então fica prestando atenção, né? E a gente estava falando no curso para professores de ensino fundamental 2 e médio, aquela criança que ela não abre a tela para ninguém, para nunca, para nenhum Nunca. professor. E eu fico quieto. É a mesma coisa aquele que dorme lá no fundo, né? Às vezes chega lá, ficou jogando videogame a noite inteira e tá dormindo. Eu olho para ele, eu tenho dois jeitos de pensar. Será que eu acordo ele? Ah, se acordar vai me incomodar, vou ter que ir até lá, vou ter, né? Deixa eu dormir, pelo menos não me incomoda. Existem jeitos de agir. E a mesma coisa terminou o meu encontro com esse aluno, é chamar ele e dizer assim, poxa, eu não, vi que você não está nunca aparecendo. Posso saber por quê? E pode ser que ele não está aparecendo porque ele tem vergonha de mostrar a sua casa. Uhum. Pode ser, sabe, gente, assim, ó, mil, né, possibilidades. E eu já vou dar um pulo para dizer, quando tu fala que o conhecimento ele não é acabado, Mariana, eu gosto de dizer sempre, falar de Morin, que se estuda muito pouco Uhum. Morin, né? Que o Morin, ele sempre fala sobre a gente não ter certeza de nada. E a gente não tem, a gente recebe conhecimento, mas a gente há que questionar, né? E há que aprender, né? Agora nós vamos ter mil protocolos, mas qual o protocolo é exato para o lugar que eu trabalho? Isso quem vai definir são as Uhum. pessoas que estão lá. Todo mundo vai Uhum. obedecer às regras, mas algumas coisas são únicas daquele espaço. Então, a gente poder olhar para isso e poder olhar para o julgamento, que é uma coisa que também veio com muita força nesse tempo de pandemia. Aquela escola é melhor que a outra, aquele professor é melhor que o outro, aquela proposta pedagógica aquela plataforma é melhor. Aqueles pais não estão acompanhando. Já era assim mesmo, já não gostavam mesmo das crianças. Sabe? Tu nem sabe o que está acontecendo, mas tu te dispõe a julgar. Uhum. Isso é E sério. daí é muito sério. E eu fico pensando assim, né? O julgamento, ele perpassa de novo essa coisa de querer achar que se sabe. Querer achar que eu tenho a melhor forma de viver, a melhor forma de educar meu filho, a melhor forma de ensinar meus alunos. Gente, a gente não sabe, né? Fiquei pensando muito de uma frase que já virou conhecimento popular, que é a única certeza da vida é que a gente vai morrer. E mesmo assim a gente não sabe quando, a gente não sabe como, a gente não sabe em qual circunstância. Então, a gente poder olhar para esse momento em que a gente vive e perceber, se fosse o último dia, que eu estou fazendo? Porque também viver um tempo de pandemia nos coloca nesse lugar de uh, prestar atenção sobre de que jeito eu vivo a minha vida, sendo o primeiro ou o último dia dela, né? De que jeito eu encaro a minha relação com os meus alunos, com os meus colegas, com os meus filhos, com o par que eu faço par do meu lado, de que maneira eu estou, qual a minha atitude perante a vida. Entende? Acho que a gente é convocado a, a se perguntar sobre isso para abrir. É como se a gente estivesse falando assim: estávamos olhando para a vida com essa viseira. Daqui a pouco vem o mundo, coloca o caos na nossa frente e ou a gente faz assim, ou a gente faz assim, né? Então, a gente conseguir abrir para respeitar as perspectivas que a gente já tinha alcançado, mas para respeitar as perspectivas que o outro traz. Tem muito a ser aprendido com o jeito de funcionar do outro.
Eu acho uma coisa né? muito importante. Tem gente que passou desde o início eu sempre esqueço o nome desse negócio, que era a quarentena, mas já passou das 40, né? Uhum. Esse tempo de Isolamento. isolamento, esperando voltar. E aí já passaram tantos dias e a pessoa perdeu todos esses dias esperando voltar. Tá tão focada no futuro que não está conseguindo entender o movimento desse cuidado de si, dessa organização da sua vida. Então eu estou esperando que a escola volte. Quando a escola voltar, todo mundo vai entrar em pânico. Ai, mas a gente não se programou o suficiente porque estava esperando voltar. Né? Ou então a gente fica lá no passado, ai, porque era muito melhor quando, né? Porque agora. Aí, Eu queria que fosse tudo como era antes, é, né? que não vai ser, né, gente? É isso que eu digo assim, a questão do hibridismo, da tecnologia somada com a presença, não há volta. Independente da situação, isso não há volta, porque, poxa, é bom, teve um monte de coisa que foram boas, a gente está falando de escuta, que é uma coisa importantíssima, né? Então, quando a gente pensa nessa parte de reinvenção da escola, é por isso que a gente trouxe os dois temas, a reinvenção da escola tem a ver com a reinvenção da pessoa. Quem escolheu passar por esse tempo de isolamento reclamando, está reclamando na sua vida na escola. Quem passou esse Uhum. tempo pensando, está pensando na sua vida na escola. Quem passou este momento com raiva, tá com raiva de si, com raiva da escola. Porque a escola é feita da gente, que é o mais lindo que se pode ter. A carinha deles quando a prof vai aparecer. E eu tô falando deles pequenininhos, mas eu tô falando deles adolescentes, porque eles não vibram que nem os pequenos, mas eles ficam querendo saber. Vocês acham que eles ficam fazendo o quê? Cuidando como é que é a casa da prof. O que tem lá atrás? Quero ver os livros que ela tem lá. Ai, CD. Meu Deus, isso é tempo antigo, CD, né? Não é? Usa CD aí. É imaginar que o professor é um ser humano. Uhum. Então, gente, é Pro- tão lindo. Desculpa, filha, vai lá. Quero, quero te A gente dizer tá uma coisa brigando. bem importante. É. Temos 5 minutos. Ai, meu Deus, e ela cai, né? Pelo amor de Deus, é. Sim. Tá, Então, olhando para esses 5 minutos, eu vou fazer um fechamento e jogar a bola para ti. Pode ser? tá, pode. A Nicole, a Nica, nossa Nica, falou que a Ah, gente recebeu do contexto todo, de tudo isso que está acontecendo, um grande convite, né? E eu fico pensando sobre ah, as formas como a gente abre um convite, as formas como a gente se coloca diante dos convites que a vida nos dá, né, gente? Reinventar a vida e reinventar a educação é um momento de sentir-se convidado e entrar de corpo e alma, sabe? Quase que como se fosse assim, uh, do mais íntimo que a gente tem de cada um de nós até a coisa mais expansiva que a gente pode oferecer. Então, é olhar para si, sim, porque as transformações acontecem de dentro para fora. O caos, né? O caos do universo constrói o cosmos, não é? Então, essa explosão, por mais difícil, complexo, desafiador que esteja sendo para cada um, para cada realidade pessoal e escolar, a gente está tendo oportunidades, né? Diria uh, que toda crise é muito dolorida, mas também é uma oportunidade de fazer algo diferente com a vida. E por isso que escola e vida pessoal pulsam tanto, porque elas batem com corações. Elas, né, vêm de dentro para fora esse movimento do pulsar. E esse movimento nos inspira, é o que nos faz caminhar, é o que nos faz ir adiante. Então, quero fechar com uma frase que eu gosto muito, que é a gente não precisa viver, a gente precisa aprender a navegar, né?
Não é da vida em si, da existência, estou aqui vivo, meu coração está batendo. É sobre de que maneira poética eu levo o leme desse barco, para onde esse barco me leva, como eu curto o vento na minha cara nessa existência, né? O que que eu dou para esse mundo? Passo para ti. Me conta quando estiver quase lá para mim me despedir, por Tá quase favor. lá. Mas então tá, só fechando. Convite a escrever. Escrevam sobre si, sobre a vida e sobre a vida como uma obra de arte.